Olá, sejam bem-vindos à segunda aula do curso básico de proteção intelectual. E o tema dessa aula é patenteabilidade. Então, o que é essa patenteabilidade? É a gente saber se a nossa invenção ela pode ser patenteada ou não. Se ela atende critérios para que no exame ela tenha, seja concedido a patente dessa sua invenção. Quem define onde a gente encontra esses critérios de patenteabilidade é na Lei de Proteção Industrial. E essa Lei de Proteção Industrial, ela tem alguns artigos que elas colocam de forma bem explícita o que não pode ser patenteado. Então, não são patenteáveis descobertas, descobrir um novo elemento químico. Aquele elemento químico ele já existe, só de descobrir ele. Assim como descobrir um mineral, descobrir um composto presente em alguma planta. Eu só descobri aquilo ali. Uma coisa é as aplicações. Eu posso fazer um depósito de patente de um uso para algum composto químico que está presente em algum extrato, em alguma planta, mas eu não posso patentear o composto químico, porque ele já existe, ele está na natureza, eu não criei ele. Teorias científicas também não podem ser patenteadas. Métodos matemáticos. Então, no caso de método matemático, descobri uma forma de fazer um determinado cálculo. Esse método, essa forma de fazer o cálculo, eu não posso patentear. Agora, se esse método que eu criei, eu vou colocar em algum equipamento, esse equipamento o aparelho vai usar esse método para fazer um processamento mais rápido, aí sim eu posso fazer um depósito de patente do aparelho ou do dispositivo que foi criado usando esse método. Concepção abstrata não pode ser patenteada. Se eu ter uma ideia de como fazer um determinado processo, se eu não testei e eu não comprovei e eu não vou colocar passo a passo como esse processo vai ser realizado, ele é só uma concepção abstrata. Eu acho que ele vai funcionar de uma determinada maneira. Então, isso não pode ser patenteado, não vai ter uma concessão de patente por uma coisa que eu acho que vai funcionar dessa forma. Assim como esquemas, plano comercial, financeiro, educacional. Aí criei uma forma de ensinar um determinado conteúdo para um aluno. Isso não é passível de patente, esse método, esse esquema, essa didática, como que eu vou fazer para ensinar um determinado conteúdo. Obras literárias, arquitetônicas, obras artísticas, elas entram dentro do escopo de direito autoral, então não está dentro de proteção industrial. Programa de computador também não pode ser patenteável, tem formas específicas de fazer proteção de programa de computador, e aí quem trabalha na área, sugiro que procure, como fazer para proteger um programa de computador. Regras de jogo, então eu posso até fazer um depósito de um desenho ou de um tabuleiro ou de alguma coisa assim do jogo, mas eu não posso, as regras do jogo não são passíveis de patente. E assim, como também não são técnicas operatórias, técnicas cirúrgicas, criei uma técnica para fazer uma remoção, da vesícula, isso não é passível de patente. Assim como métodos de diagnóstico. Também não são patenteáveis aquilo que é contrário à moral, aos bons costumes, à segurança, à ordem e à saúde pública. Uma arma de destruição em massa. Isso não vai ser uma bomba atômica. Um vírus que pode ser usado como uma arma biológica, ou um vírus que eu fiz uma modificação uma modificação desse vírus, uma mutação, e aí ele poderia causar ou ter algum impacto em relação à saúde pública. Então, isso também não é patenteável. Todos os métodos que vão envolver o núcleo atômico, fusão ou fissão nuclear e produtos e métodos de fazer esses processos. Toda ou parte de seres vivos, exceto micro-organismos transgênicos. Então, por exemplo, uma levedura que foi feita alguma modificação, ela é uma modificação genética e com isso ela vai ter alguma vantagem na sua utilização, por exemplo, num processo de fermentação. Se ela estiver atendendo os critérios de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, aí sim esse micro-organismo pode ser patenteável. Fora isso, seres vivos ou parte de seres vivos, vou depositar hemoglobina. Não tem como eu fazer um depósito de patente disso, ou outro.
Bom, mas aí, em relação aos micro-organismos transgênicos, eu já coloquei ali quais são os critérios, que é os critérios que a gente vai ver agora, que são assim, para que uma patente seja depositada ou seja concedida, o que essa invenção ela tem que atender? Ela tem que atender esses 3 critérios, porque mesmo que ela passe naqueles artigo 10 e 18, que não é uma descoberta, não é uma concepção abstrata, não fere, né, não vai ser contra a saúde ou a segurança. Então, esses 2 artigos, que é o artigo 10 e o artigo 18, que está bem estabelecido o que não pode ser patenteado, a minha invenção ela não está dentro desses 2 critérios, mas ainda assim ela pode ou não ser patenteável. Então, para que seja não é toda invenção que não cai naqueles 2 critérios ali que ela acaba recebendo ou sendo concedida a patente. Ela precisa ter atendimento desses 3 critérios, que é novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Então, começando falando de novidade. O que é essa novidade? É quando aquilo que a gente está colocando, ele não foi apresentado anteriormente. Então, não faz parte do estado da técnica. Em nenhum momento existe, em nenhum lugar do mundo, uma documentação que indique como fazer aquilo que tu está propondo na tua patente. Eu vou criar um processo para fabricar alguma coisa. Não tem nenhum artigo, não tem nenhuma revista, não tem nenhuma patente, não tem nada que está público e dizendo para fazer aquele processo da forma como a gente está colocando. Então, sim, ele é uma novidade quando não está compreendido ainda no estado da técnica. É importante que esse critério de novidade, ele é considerado a data do depósito. Então, mesmo que a patente vai ser examinada 3, 4 anos depois, se considera as datas, né, esse período que é chamado de anterioridade. Então, esses registros, eles têm que estar datados, eles têm que ter, assim, em que data foi feita essa divulgação, para que aí, sim, tu considera, né, tudo que é anterior àquilo que está sendo depositado. E esse anterior é importante também que seja factível, que não seja uma concepção abstrata. Um exemplo sobre essa concepção abstrata, esse aqui é um exemplo técnico quando se estuda a matéria de patentes, porque teve uma patente nos Estados Unidos que ela foi negada, e essa patente ela foi negada, assim, o objetivo da patente era criar um método para que navios ou embarcações que estivessem afundadas subissem e viessem à superfície, né, e fosse retirado, então, e feito lá o que precisasse ser feito. Então, era um método para trazer à superfície uma embarcação afundada. E essa patente foi negada porque, na revista do Pato Donald, de 1949, já tinha sido apresentado pelos os 3 patinhos, né, o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, um método de trazer à tona uma embarcação afundada, em que eles enchiam o interior daquela embarcação com bolas de tênis. E aí o que foi considerado pelo examinador? Que como na revista de 1949 essa ideia já tinha sido apresentada, a patente foi negada. E aí, claro, apresentaram, né, recursos, e aí teve bastante polêmica e discussão em cima disso, porque apesar de já estar na revista de 1949, a ideia já tinha sido apresentada, mas a ideia ela era uma concepção abstrata, porque aquilo foi colocado numa revista como uma ideia, né, do autor, mas não que ele tivesse testado ou que ele colocasse detalhes técnicos de como fazer isso. E aí, na patente, não, a patente indicava, não, vai ser através de bolsões, de boias que seriam colocados, e aí seria enchido o ar, e aí com isso ela ia subir. Então, ele colocou detalhes de como se fazer. Então, é importante que nessa anterioridade não seja uma concepção abstrata, mas esteja explicado a como fazer determinado processo para poder comparar. E ainda, em relação à novidade, a gente tem alguns países, entre eles o Brasil, tem um critério que é chamado período de graça. Esse período de graça, ele considera que se o autor, né, o inventor, ele divulgou aquela invenção até 12 meses antes do depósito, ele ainda pode depositar. Então, isso não é considerado estado da técnica, só depois de 12 meses.
Agora, é importante só cuidar, né, dependendo onde é que vai ser feito esse depósito de patente, se naquele país eles consideram isso ou não, esse período de graça. Mas no Brasil isso é considerado. Então imagina que um determinado pesquisador, ele fez lá a sua pesquisa e apresentou num congresso. Quando apresentou no congresso, aquilo se tornou público, e tem a data daquele congresso. Ele tem até um ano para, se ele decidir e achar que é interessante, né, vantajoso para ele fazer o depósito da patente, ele tem até um ano para fazer esse depósito. Depois de um ano, o que acontece é que isso passa a ser estado da técnica. Então, nem o inventor pode mais depositar, porque ele já, a divulgação ela foi há mais de 12 meses e aí não consegue mais fazer a proteção. Por isso que é importante sempre, né, antes de fazer a divulgação, se tu já tem a intenção de fazer um depósito de patente, né, é importante que tu faça, né, ou não divulgue, atrase um pouco a divulgação até que consiga fazer o depósito. O segundo critério é o critério de atividade inventiva. Então, esse critério de atividade inventiva é um critério que ele considera que aquela tua invenção ela não é óbvia para um técnico no assunto. Então, alguém que trabalha naquele ramo, alguém que tem conhecimento básico, não precisa ser um doutor ou um super especialista naquele ramo. Mas se ele tem um conhecimento básico, atua, trabalha naquele ramo, e aquela tua invenção, ela é óbvia, né? Assim, se eu trocar isso por isso, é óbvio que vai ter tal resultado, isso não é considerado. Esse item de atividade inventiva, ele é bem polêmico, ele é bem subjetivo, mas a ideia é justamente para não escapar, justamente para não pegar aqueles casos assim, que eu peguei uma determinada criação ou uma determinada patente, e aí eu substituí um componente A por um componente B, que ele é da mesma categoria. E aí, como ele é da mesma categoria, ele vai se comportar da mesma forma, a compatibilidade é a mesma, o efeito dele também vai ser o mesmo. Então, isso não é uma atividade inventiva. Aí existe um determinado compósito que usa uma carga, ou usa um pigmento amarelo. Aí eu vou pegar aquilo ali, copiar tudo igual, em vez de colocar um pigmento amarelo, eu vou colocar um pigmento azul. Só mudou a cor e, para quem trabalha na área, sabe que o efeito óbvio dessa mudança é o quê? Ao invés de ser amarelo, o produto final vai ser azul. Então, não tem atividade inventiva. Assim como uma combinação, né? Eu juntar uma determinada informação de um artigo com uma outra patente ou com uma outra criação e juntar os dois em um resultado que vai ser óbvio para quem trabalha. Então, não tem nenhum esforço inventivo. Ele não é surpreendente. O resultado não é surpreendente quando a gente faz essas trocas ou essa combinação. E o terceiro critério é o critério de aplicação industrial. Então, patente é a ideia de patente, ela está dentro do escopo de proteção industrial. Então, para que seja concedida uma patente, ela tem que ter uma forma, ela tem que ter uma aplicação industrial. E aí, não entra dentro daqueles critérios que já estavam lá no artigo 10, que dizia o que não pode ser patenteável. Alguns daqueles é justamente porque eles entram dentro desse critério que é a aplicação industrial, eles não atendem à aplicação industrial. Criei um método de tirar raiz quadrada. Isso não tem como ser produzido, escalável, né? Um método de fazer um gol, um determinado jogador, ele cria uma forma diferente, né, de fazer um gol. Não tem como reproduzir isso, como industrializar isso. Assim como uma máquina de movimento perpétuo. Máquina de movimento perpétuo, quer dizer, um determinado equipamento que vai funcionar sem perda de energia, então, e sem modificação, tu não precisa alimentar porque ela vai ficar funcionando, porque não tem perda de energia, não vai funcionar porque isso não existe. Então, como não existe, não é possível. Então, pelas leis da física, é impossível fazer uma máquina de movimento perpétuo. Então, até que alguém vai e consiga fazer isso, como concepção abstrata, nunca poderia ser patenteável porque não tem aplicação industrial. E aí, aqui a gente tem um checklist de patenteabilidade. Eu fiz a minha pesquisa e eu quero saber se eu posso patentear ou não. Então, posso usar essas perguntas, né, como base para ver se
se ela atende os critérios ou não. Então, o primeiro deles é: tem aplicação industrial? Se essa minha pesquisa ela não tem uma aplicação industrial, ela é acadêmica científica, mas ela não tem como ela por si só ser industrializada, comercializada, virar um produto ou virar um processo, então não é patenteável. É novidade? Para saber se ela é novidade ou não, tem que buscar base de patentes, tanto nacionais como internacionais, artigos, TCCs, revistas que são daquele ramo, para verificar se é novidade esse tema, essa pesquisa ou não. Verificar se tem esforço inventivo. Então, assim, se eu peguei uma determinada pesquisa e aí, baseado naquela pesquisa, eu fiz a minha e aí eu só troquei, né, um determinado componente por outro, mas não teve nenhum efeito surpreendente ou propriedades diferentes, né? Então, não vai ser possível, né? Não vai ser uma patente que não vai ser concedida. E é importante verificar se ela está entre os itens que não são patenteáveis. Então, está bem claro dentro da Lei de Proteção Industrial, e eu coloquei aqui os critérios. Se ela está entre aqueles itens que não podem ser patenteáveis, então ela nem adianta gastar tempo e dinheiro depositando a patente, porque ela não vai ser concedida. Tá? Então, esses são os itens, e esses são os itens do checklist, né, de patenteabilidade. Então, é isso. Nos sigam nas redes sociais, né, no Instagram, no Facebook e no YouTube.